Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! A CPI dos crimes cibernéticos adiou para esta semana a votação do relatório final. O texto do relator Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina, faz 20 indicações para coibir os crimes cometidos pela internet. A comissão também fez recomendações a outros órgãos, como a indicação ao Conselho Nacional de Justiça, que sugere a criação de varas especializadas em crimes cibernéticos. Também sugeriu ao Ministério da Educação a inclusão da oferta de educação digital nas escolas. A comissão também propõe alteração em diversos diplomas legais, como o Marco Civil da Internet. E nós, do Brasil em Debate, da Rádio da TV Câmara, vamos conversar sobre as principais alterações com os deputados Daniel Coelho, do PSDB de Pernambuco, relator setorial, e Léo de Brito, do PT do Acre, integrante da CPI. Deputados, a CPI começou com uma expectativa aí de investigar uma imensa gama de crimes, foi muito enfatizada a luta contra a pedofilia na internet. Como é que termina esse trabalho? Aonde se chegou, deputado Daniel? Eu acho que, primeiro, uma vitória que foi feita ao custo da CPI foi a gente, no meio dessa polarização que existe no Brasil, no meio dessa luta política, foi a gente tirar a luta política de dentro da comissão. Acho que isso foi um trabalho e um esforço de todos nós, de quem é oposição, de quem é governo. Então, a CPI começou um pouco tensa, mas ao longo dos trabalhos a gente conseguiu dar um foco no que era o seu objetivo, ou seja, os crimes cibernéticos. A gente conseguiu avançar em pontos importantes. Ainda existem polêmicas até a votação, e é natural, a gente está aqui dentro de uma casa política. Agora, o aperfeiçoamento de legislação, a garantia de recursos para a polícia fazer o processo investigativo, isso são vitórias coletivas de todos que participaram desse processo. Alguns princípios, eles têm norteado a atuação de todos os parlamentares. Nós precisamos coibir o crime, mas nós não podemos fazer censura. Eu acho que essa é uma base e uma questão conceitual para todo mundo que está participando da CPI. Então, na verdade, o grande desafio tem sido esse. Como coibir o crime? Aquele que está fazendo a pirataria, quem está fazendo pedofilia, quem está se utilizando da rede para cometer atos de racismo. Como a gente coibir esses crimes, mas sem prejudicar a grande maioria dos usuários de internet, que usam a internet para se informar, para se comunicar e que não cometem nenhum tipo de delito. Então, esse é o desafio e é isso que nós vamos nos concentrar até o último minuto da votação. Como aperfeiçoar a legislação sem causar prejuízos à grande maioria dos usuários de internet que não cometem nenhum tipo de crime, nem nenhum tipo de ilícito. Deputado Léo de Brito, qual a sua avaliação desse trabalho? A avaliação é muito positiva. Eu estou na primeira vice-presidência, a deputada Mariana, do PSDB, está na presidência, o deputado Daniel, que também é do PSDB, está numa subrelatoria, e eu acho que a gente conseguiu fazer uma discussão, um debate amplo, um debate alto, né? Do ponto de vista daquilo que se quer discutir a respeito da questão dos crimes cibernéticos. A internet, hoje, é um espaço que cada vez mais popularizado, é um espaço de empreendedorismo, é um espaço de acesso à informação, é um espaço de inovações, né? E, obviamente, que o Brasil conseguiu fazer uma das grandes inovações do ponto de vista legislativo, que foi exatamente o Marco Civil da Internet, uma lei que foi aprovada em 2014, que estabelece aí os direitos civis relacionados ao acesso à internet, sobretudo em relação aos usuários. E tem princípios que são elementares no Marco Civil, como o princípio da neutralidade da rede, como o princípio da privacidade dos usuários, da liberdade de expressão, que todo mundo sabe que é muito forte do ponto de vista desse espaço. Obviamente que também é um espaço que é utilizado para a prática criminosa. E é exatamente nesse equilíbrio que nós estamos trabalhando, do ponto de vista do relatório e do ponto de vista de todas as discussões que foram feitas. Ouvindo a sociedade civil, ouvindo especialistas de universidades, exatamente para que a gente não possa ter nenhum tipo de retrocesso. Nós possamos fortalecer as instituições. Eu tenho colocado de maneira muito clara o meu posicionamento. Nós precisamos, nesse momento, principalmente fortalecer as instituições do ponto de vista investigativo e judicial. Não necessariamente com mudanças que possam, por exemplo, vir a violar esses princípios do Marco Civil da Internet. Então, eu acho que a gente tem um bom entendimento, inclusive com os diversos partidos, com o PSDB, que nós temos essa dicotomia hoje no Brasil, PSDB-PT, e eu acho que a gente conseguiu avançar do ponto de vista do debate
e, claro, ouvindo as organizações da sociedade civil, que são, digamos assim, as doutoras nesse tema. Então, como os senhores ambos destacaram, a questão da liberdade de expressão é uma questão muito cara aos usuários de internet. E, do outro lado, a gente tem tanto as forças de segurança como outros interesses que tendem a tentar controlar isso. O ano passado, a gente teve um dia traumatizante para o país, para quem utiliza o WhatsApp, com bloqueio de um aplicativo. Quer dizer, por ordem de um juiz que estava investigando um crime, provavelmente muito importante, mas que tem uma localização específica, né? Como é que fica essa questão? Vai ser possível bloquear? Quer dizer, a gente não tem uma legislação específica sobre isso, se não me engano. Ele fez o bloqueio exatamente com base no Marco Civil, que acho que, como o deputado Léo de Brito falou, ele traz avanço. O Marco Civil é uma legislação importante para o país, mas como toda legislação, ela vai estar sempre sujeita a revisões, a aperfeiçoamento. O que a gente tem que trabalhar é a proporcionalidade. No caso do WhatsApp, que foi bloqueado no ano passado, não foi proporcional esse bloqueio. O WhatsApp ele é utilizado por milhões de pessoas para atos lícitos e legais. Se um ínfimo percentual, se um pequeno grupo está utilizando para atos ilegais, não cabe bloquear o aplicativo para todos. Você tem que buscar quem está cometendo o crime. O aplicativo ele não é feito para cometer crime. Se alguém comete crime nele, a culpa é do criminoso. Então, todo o esforço do debate hoje é nesse sentido. Criminalizar o aplicativo em si é a mesma coisa da gente pegar e dizer agora, olha, está proibido o uso de faca no Brasil, porque alguém usou uma faca para matar alguém. A culpa não é da faca, é de quem pegou a faca e matou. Então você precisa ser cirúrgico, identificar o problema e atingir o criminoso, e não o aplicativo, o instrumento, a tecnologia. No ano passado foi o WhatsApp, eu não sei qual é o instrumento tecnológico que vai aparecer daqui a 10 anos, mas nós precisamos ter uma legislação que trate do assunto, que trate daquilo que está causando o problema. É muito importante, e eu acho que também foi uma contribuição da sociedade civil, dos parlamentares, de que em todas as decisões que venham ser tomadas, nós sempre tenhamos a garantia de decisões judiciais. Até porque quem vai arbitrar sempre se existe ou não um crime, não pode ser através da lei, não pode ser o próprio parlamento. O judiciário ele existe para isso. Nós temos que respeitar a democracia existente em nosso país. E no processo democrático, cabe ao Poder Judiciário fazer sempre o julgamento dos conflitos entre indivíduos. Então a gente tem que garantir que decisões judiciais estabeleçam aquilo que é crime e garantir e ter segurança em relação à proporcionalidade das medidas. Então não dá para bloquear o aplicativo como um todo, prejudicar uma grande gama de usuários para tentar atingir um criminoso. Então esse tem sido também um desafio em todas as legislações. Posso falar, inclusive, da parte do relatório que me coube. Eu já modifiquei 5 vezes os textos. E não é por insegurança em relação ao tema, é porque a gente está realmente disposto a ouvir propostas da sociedade civil. O último texto que foi apresentado, por exemplo, em relação à retirada de conteúdo ofensivo após decisão judicial, foi um texto que veio da CGI, órgão da entidade civil, que tem histórico de militância pelo direito dos usuários de internet. Então, nós estamos absorvendo realmente os textos que estão vindo da sociedade civil, dos militantes que atuam na internet, para que a gente chegue ao nosso objetivo. É muito importante que as pessoas que estão acompanhando o trabalho da CPI entendam que o objetivo da CPI é atingir o criminoso e não a grande maioria dos usuários, inclusive dos instrumentos tecnológicos dos aplicativos que são utilizados. A culpa não é do aplicativo, é de quem o usa de forma irregular. Então, é isso que a gente tem que tentar atingir no momento da votação que ocorre essa semana. Então, o senhor acha, deputado Léo de Brito, que isso foi atingido com relação a bloqueio, a interferência no funcionamento dos aplicativos, das redes, dos sites? Enfim, tem os nomes variados aí. Olha, nós só temos, nesse caso, a única situação que sobrou, digamos assim, especificamente sobre isso, é essa questão do bloqueio das aplicações relacionadas a sites ou aplicativos que estão no exterior. Isso. Eu tenho colocado muitas ressalvas a isso. Isso é o caso, por exemplo, do Facebook, do WhatsApp? Não. São no caso de sites ou aplicativos do exterior, que são utilizados no exterior, que não têm aqui a sua representação no país
e que, de acordo com o relatório final, eles poderiam ser bloqueados por ordem judicial. Só se permite, só para explicar tecnicamente, pelo Marco Civil, quando a gente fala aplicativo, a gente está falando também de site. Normalmente aplicativo vai se lembrar só... chamar de aplicação. Né? Qualquer aplicação de internet, ela leva esse termo técnico de aplicativo. Exatamente. Então, tem essa previsão no relatório final que eu acho que, nesse momento, é a grande divergência que existe. Por quê que existe essa divergência? Eu vejo, por exemplo, nos relatores e nos subrelatores, no caso do Daniel, eu vejo, sim, uma boa vontade em tentar resolver essa situação. Só que nós podemos abrir um precedente que nós não temos em nenhum lugar, nenhum país democrático no mundo, que é essa questão do bloqueio de aplicações. Nós temos, sim, na Arábia Saudita, nós temos na Coreia do Norte, nós temos na China. O próprio relatório citava o caso do Chile e dos Estados Unidos. Mas o que está acontecendo? O que nós procuramos pesquisar, inclusive, recebemos contribuições de instituições muito renomadas, como o caso da IFF nos Estados Unidos e também do Los Derechos Digitales do Chile, que afirmam que nesses países não existe uma lei expressa que diga que é permitido o bloqueio de aplicações. Mas que aplicações seriam essas, deputado? Só para a gente... Porque para ficar mais claro, nós estamos falando de sites, nós estamos falando de aplicativos. Nós estamos, por exemplo, um site de pedofilia que está hospedado na Arábia Saudita e não tem uma representação aqui no Brasil. Nós estamos falando disso. Então, de acordo com a lei, por autorização judicial, poderia ser feito o bloqueio do acesso a esse site aqui no Brasil, entendeu? De acordo com a proposta que está sendo feita. Só que a nossa preocupação é exatamente que se abra precedentes. Tem, inclusive, situações de países em que essa prática não é uma prática criminosa, mas ela é uma prática criminosa no Brasil. Então, o que eu estou pedindo, o que eu tenho pedido dentro da comissão? Que nós tenhamos prudência, porque o Brasil inovaria, do ponto de vista de países democráticos, nessa situação do bloqueio de aplicações, porque nós não temos precedentes. Inclusive, foi citada a União Europeia, a Corte Europeia, agora recentemente numa decisão, não permitiu essa questão dos bloqueios. É um tema, o Daniel sabe, é um tema que hoje talvez seja o principal tema que está sendo discutido hoje do ponto de vista da internet no mundo. E nós tivemos recentemente também uma iniciativa que foi feita no Congresso americano, duas iniciativas, SOPA e PIPA, que tinham como finalidade exatamente essa questão da possibilidade do bloqueio de aplicações, mas houve uma ação tão forte da sociedade civil que elas foram retiradas do Congresso Nacional Americano. Então, se a gente observar também a posição do Tim Berners-Lee, que é o fundador da internet, ele também tem ressalvas em relação a essa situação. O que nós estamos pedindo? Como não tem um convencimento por parte da bancada do Partido dos Trabalhadores, nós estamos pedindo a retirada desse texto. É claro que, sabendo da boa vontade, da vontade que os nossos relatores têm de tentar uma solução para essa situação, mas eu acho que, para a imagem internacional do Brasil, isso pode ser muito ruim. A gente vai fazer um pequeno intervalo e volta daqui a pouco com a continuação dessa conversa. Até daqui a pouco. O Brasil em Debate está de volta, hoje discutindo o relatório final da CPI dos crimes pela internet, com os deputados Léo de Brito, do PT do Acre, e Daniel Coelho, do PSDB de Pernambuco. A gente estava falando no último bloco sobre a questão do bloqueio a aplicações, né, como chama, aplicativos ou sites. Eu queria saber, para a gente entender melhor, quando a gente fala de aplicações e sites que só existem no exterior, necessariamente, a gente está falando também da questão que foi discutida aí dos sites, por exemplo, plataformas que a gente baixa filme, quer dizer, também que a questão dos direitos autorais também, porque o senhor deu o exemplo da pedofilia, mas tem, acho que, felizmente, os mais utilizados são plataformas de torrents, plataformas de onde a gente baixa filmes e outras coisas protegidas por direito autoral. É isso, deputado? Também. A gente está falando aí de direitos autorais, de pedofilia, nós estamos falando da venda de medicamentos não autorizados pela Anvisa, tráfico de drogas e tráfico de armas. São basicamente esses os crimes elencados no relatório e identificados ao longo
da CPI das investigações. Veja a complexidade do que a gente está falando aqui. Por exemplo, você usou o exemplo agora do Torrents. Não há intenção de bloquear o Torrents. Você tem que bloquear o conteúdo ilegal. A busca de um texto que não nos cause risco é esse, porque a culpa não é do Torrents. O Torrents ele é utilizado para compartilhamento de conteúdo sem direito autoral, mas ele também é utilizado para fins legais. Então, o texto precisa ser muito claro. O esforço que está sendo feito é para que você não deixe impune quem, de forma profissional, monta um site, vamos falar de direitos autorais especificamente. Então, o cara quer ganhar dinheiro quebrando o direito autoral de um artista brasileiro. Ele monta um site no exterior, na Arábia Saudita, que foi o exemplo utilizado pelo deputado Léo de Brito. O Brasil não tem nenhuma jurisdição e não pode legislar, fiscalizar ou punir quem está na Arábia Saudita. Só quem pode fazê-lo é aquele país. Então, ele monta um site lá, vende publicidade aqui no Brasil, ou seja, ele ganha dinheiro com isso. Ele não está fazendo aquilo de graça para distribuir material, então ele está ganhando dinheiro e as pessoas vão lá e vão fazer o download, vão baixar aquele conteúdo, dando lucro a uma quadrilha, né, que aí com parceiros no exterior tentam burlar a legislação brasileira. Então, o grande desafio, eu acho que esse é o esforço, eu compreendo, né, a posição de Léo, eu acho que a gente, no objetivo final, todos pensando da mesma forma, há divergência em relação a texto, a conteúdo, ao formato. Agora, nós não podemos também aceitar, seja no caso da pedofilia, da venda do medicamento ilegal ou da quebra do direito autoral, de que as pessoas usem da boa-fé e dessa questão da territorialidade da internet, ou seja, você não consegue passar, a gente não consegue legislar sobre o Brasil, sobre o Paraguai, sobre o Uruguai, sobre a Arábia Saudita, para fazer crimes no país. Então, não pode se, reforço isso, nós não podemos correr o risco do bloqueio do aplicativo em si. O bloqueio tem que ser do conteúdo. Então, se tem um conteúdo ilegal, você tem que ir ao conteúdo e não correr o risco de bloquear o Torrents ou, por exemplo, o Facebook. Alguém pode montar uma página baseada no exterior, no Facebook, para vender medicamentos ilegais, não autorizados pela Anvisa. A culpa não é do Facebook, a culpa é daquele usuário que montou a página lá. Então, tem que ficar muito claro isso, para a gente não correr o risco, né, de bloquear o aplicativo em si. Você tem que bloquear a aplicação, você tem que bloquear aquele cara lá, aquele conteúdo. Então, a ideia é trabalhar em cima do conteúdo. É muito difícil você construir um texto que demonstre isso com clareza. Por que motivo? Porque o Marco Civil, quando ele foi construído, ele fala nos aplicativos em diversos trechos. Para você conseguir separar o que é site, o que é aplicativo, o que é conteúdo, você teria que modificar todo o Marco Civil, o que evidentemente não seria produtivo, e aí nós colocaríamos realmente em risco todo o trabalho que foi feito anteriormente. Então, mora aí também a dificuldade na construção desse texto e, como eu disse, até o último minuto. Essa não é uma relatoria que está sob minha responsabilidade, é a relatoria do deputado Sandro Alex, do Paraná, mas até o último minuto a gente vai tentar conversar com o deputado, acatando sugestões para que a gente consiga, no limite, chegar a um texto que bloqueie, por exemplo, um site que está colocando aqui para a população brasileira vídeos de pedofilia. Nós não podemos deixar que isso continue a ocorrer, porque é um estímulo a um crime que todos nós abominamos, né? Mas também nós não podemos correr o risco do bloqueio de um aplicativo que é utilizado por centenas de pessoas de forma legal e para fins lícitos. Deputado Léo de Brito, eu queria saber se o senhor tem alguma coisa a acrescentar sobre isso, mas eu queria colocar uma questão também. A questão de direitos autorais, eu me lembro que na discussão do Marco Civil ficou para ser discutido na Lei de Direitos Autorais, que está sendo rediscutida, né? Está previsto no próprio né? Marco Civil da internet, o artigo 31 e 19, se não me engano. Está previsto exatamente o que assuntos relacionados à lei de direitos, a direitos autorais devem ser tratados pela Lei de Direitos Autorais. Está previsto no Marco Civil. E nesse caso não tem nenhum tipo de modificação sendo proposta pela nossa comissão em hipótese alguma. Retirar conteúdo é a mesma coisa que aqueles pedidos de, quer dizer, não entra no mesmo pacote, né? Porque logo no começo da discussão foi colocado até, achavam que, não, estão querendo favorecer políticos, favorecendo a retirada, simplificando a retirada de ofensas, de calúnias ou de crimes chamados crimes contra a honra. Assintosa, um dos primeiros textos tinha... Isso não tem nada a ver com... Não, isso foi retirado. Não tem. Há consenso de que não há nenhum interesse de fazer censura em relação à crítica política. Agora, podem nos criticar à vontade. Agora, o texto que ficou, inclusive com a anuência da CGI, foi em relação à decisão judicial que já tenha a respeito de um conteúdo, por exemplo.
Se por acaso tiver a profusão de um conteúdo idêntico, absolutamente igual àquele anterior, basta a notificação ao provedor. Porque não só políticos, Bastaria, né? porque senão nós teríamos a censura. Porque né? não só políticos, mas muitas pessoas são alvos de ataque, adolescentes, essa questão de bullying na internet. Como é que ficou essa questão? Olha, nós políticos, qualquer pessoa que sofra ofensas na internet já tem os mecanismos hoje judiciais. Você pode entrar no juizado especial e pedir reparação do ponto de vista civil e, obviamente, que também pode prestar uma queixa relacionada a essa situação dos crimes contra a honra. Então, nós já temos essa situação. E, obviamente, que o Marco Civil permite a retirada de conteúdo, desde que seja com autorização judicial. Então, nós já estamos contemplados. O problema que existia era exatamente essa questão da ofensa assintosa no primeiro relatório e a desnecessidade de autorização judicial. E outra coisa que nós inovamos, que eu acho que foi importante, foi exatamente desburocratizar o processo para aquilo que você já tem, o conteúdo que você já tem uma decisão judicial, não ser necessário que se tenha um novo processo, uma nova decisão. Basta a notificação ao provedor. Agora, eu estou pensando aqui nos casos de bullying, no caso de adolescentes que são expostos, né? Os adolescentes agora trocam fotos mais pessoais, íntimas, que acabam na internet. Isso é muito demorado? Se pretende mexer nessa... Havia inicialmente um debate, primeiro assim, deixar bem claro, a preocupação nunca foi os políticos, até porque normalmente o político ele tem acesso, ele tem uma equipe jurídica, ele tem como se defender. O cidadão comum, que está às vezes no interior do estado, tem dificuldade de ter acesso à justiça. Então há uma preocupação com o cidadão comum, porque ele sim é a vítima mais frágil dessa cadeia. Inicialmente houve uma proposta que também veio das escutas e da própria CPI, de tentar aí evitar a necessidade de decisão judicial. Numa avaliação com o colegiado e com os deputados, nós achamos que era muito arriscado ir por esse caminho, porque poderia se dar aí o instrumento de uma censura, criar uma dificuldade para quem hospeda, ou seja, para os aplicativos em si. Qual é o avanço possível para este momento? Quem tem uma decisão favorável dizendo que aquele conteúdo é ilícito, seja num crime de revanche, por exemplo, entre adolescentes que trocaram uma foto íntima e acabam um relacionamento, depois vão publicar, com uma decisão judicial, ela não precisa ser refeita. O que é que eu quero dizer com isso? O João lá publicou um material com a calúnia a Maria. Há uma decisão de que aquilo é calúnia, o João derrubou. Só que aí Pedro, José e vários amigos dele compartilharam aquele conteúdo. Anteriormente, ou seja, na legislação atual, a Maria teria que ir para a justiça contra cada um deles. Então, ela teria que ter 20 processos judiciais para se defender. A pessoa é vitimizada 20 mil vezes. 1000 vezes. E às vezes é impossível, porque se aquele conteúdo está em 1000 perfis, ela não tem condições de ir 1000 vezes à justiça. Claro. Então, o que é que a gente está dizendo? Se ela tem uma decisão judicial a seu favor e aquele mesmo conteúdo está replicado, ela só precisa notificar a quem está hospedando aquele conteúdo para que o conteúdo caia. Então a gente consegue simplificar, não está eliminada a decisão judicial para que não haja o risco da censura. Então a gente sempre fica nesse limite entre querer proteger o cidadão, mas também não querer correr o risco da censura. Eu acho que para o momento o texto ele é equilibrado, sempre lembrando que os projetos que estão sendo propostos, eles não estão sendo votados e passam a valer a partir deste momento. A CPI sugere e apresenta os projetos, agora eles vão para as comissões de mérito, onde eles vão poder ser debatidos, onde vai ter que haver audiência pública, até que eles possam vir a plenário. Então também há um pouco de confusão na sociedade civil, como se a CPI já estivesse deliberando e aprovando projetos. Não é isso que está acontecendo. Então, a gente vai propor e depois o colegiado da Câmara dos Deputados vai avaliar, e até aperfeiçoar, porque eu acho que nada é perfeito, não, principalmente do ponto de vista da legislação. Esse é um consenso entre os deputados que fazem parte da CPI. Os demais deputados que não fazem parte, é importante, inclusive, que deem sua contribuição após o término da CPI e o início da tramitação nas demais comissões. Uma das questões que eu me lembro que foi questionado era a exigência de que cada vez que a gente entre num site, o usuário tivesse que fazer um cadastro completo, né, com nome, endereço, documentos e tal, e que o provedor seja obrigado a manter esse cadastro.
E eu me lembro, a gente fez um dos programas que a gente fez, que o representante dos pequenos provedores falaram que isso é impossível, que isso ficaria muito caro, que ter um banco de dados desse porte. Essa exigência ficou... qual a exigência não, foi retirada, de identificação? Nem chegou a sair nenhum dos relatórios. E, na verdade, uma das características da internet é exatamente essa informalidade. Essa liberdade, a privacidade das pessoas. Então essa situação nem foi sequer cogitada de que fosse tratada do ponto de vista do nosso relatório. Muito obrigada, deputado Daniel Coelho. Muito obrigada, deputado Léo de Brito. Obrigado. O Brasil em Debate termina aqui. Você pode rever ou compartilhar este e outros programas na nossa página, câmara.leg.br/Brasil em Debate e agora também no YouTube. Obrigada pela audiência e até a próxima.